Fluminense embarca essa semana para Bolívia para o jogo contra o The Strongest na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. A gente vai trazer esse assunto, trazer desfalques, a provável escalação da equipe e muito mais a partir de agora neste vídeo. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, também pela amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Você já me conhece, sabe que eu gosto de valorizar quem valoriza o meu trabalho. Então, um grande abraço para a galera que deixou o nome da cidade, de onde nos acompanha, como o Fernando Dali, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Ademir Souza, direto de Lisboa, Portugal, o Rubens Civelli, em Niterói, e o Lúcio Mauro, em São Gonçalo. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, faça aí a sua inscrição. Não custa nada, gente. Vai lá, mete o dedão e se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, deixe o seu comentário, se puder, compartilhe este vídeo com outros amigos. Bom, vamos falar primeiro, antes de falar sobre o Fluminense e The Strongest, vamos falar sobre o nosso adversário na Libertadores no dia 7 de junho, o River Plate. 3.500 ingressos vendidos para a torcida do Fluminense de forma antecipada para esse jogo. A torcida tricolor esgotou todas as entradas para o jogo lá no Monumental de Nunes, dia 7 de junho. Mas antes desse jogo, né, o Fluminense tem a partida de quinta-feira contra o The Strongest. Nesse final de semana, o The Strongest, eu já tinha trazido no último vídeo, que o The Strongest venceu pelo Campeonato Boliviano, vitória por 4-1. E ontem, domingo, foi a vez do River Plate jogar pelo Campeonato Argentino e venceu também. O River derrotou a equipe do Platense por 2-1, jogo em casa. O River segue na liderança do Campeonato Argentino, agora com 5 pontos à frente do segundo colocado, que é o San Lorenzo. O próximo jogo do River na Libertadores também vai ser nesta quinta-feira agora, jogo marcado contra o Sporting Cristal lá em Lima, no Peru. O River Plate tem 3 pontos, mesma pontuação que o The Strongest e o Sporting Cristal. O Fluminense lidera a chave com 9 pontos. O ideal para o Fluminense, cenário ideal para o Fluminense seria um empatezinho nesse jogo entre o River Plate e o Sporting Cristal. Agora sim, vamos falar sobre esse jogo do Fluminense contra o The Strongest. O Fluminense treina hoje no Rio de Janeiro. O Fluminense não divulgou na sua página oficial a programação desta semana, mas a tendência é que o Fluminense viaje nesta terça-feira para a Bolívia. A programação que estava prevista há pelo menos 2, 3 semanas atrás era de que o Fluminense faria a sua preparação na cidade de Santa Cruz de la Sierra, que fica a cerca de 400 metros acima do nível do mar. E apenas no dia do jogo, o Fluminense iria viajar com toda a sua delegação para a capital La Paz, que está a 3.600 metros de altitude. Todo mundo sabe que jogar na altitude é complicado, tem a questão do ar rarefeito, a bola ela fica mais, né, a velocidade da bola ela aumenta. Os jogadores sentem a questão do cansaço, então um jogo realmente muito difícil, muito complicado para essa partida então do Fluminense contra o The Strongest. E o técnico Fernando Diniz, ele provavelmente não vai contar com mais um titular, o Felipe Melo, né, que tem jogado como zagueiro. Ele sentiu um desconforto durante a partida contra o Botafogo, até tentou continuar, mas aí acabou saindo mesmo. E o Felipe Melo até chegou a postar nas suas redes sociais nesse final de semana, no domingo, né, que ele estava fazendo aí o seu tratamento para poder voltar logo. Disse que não era nada grave, que essa semana ainda já ia voltar aos treinos, mas dificilmente, ainda mais jogando na altitude, dificilmente o Diniz vai escalar o Felipe Melo para essa partida diante do The Strongest. Então, sem o Felipe Melo, o Fluminense já tem 4 desfalques confirmados, 4 titulares fora do jogo. É quase metade do time, gente. Felipe Melo, Marcelo, Alexander e o Keno. O Keno, inclusive, nem começou a transição para o gramado. Não tem nem previsão para voltar ao time o Keno. Ele saiu naquele jogo contra o River Plate, né, que o Fluminense venceu por 5-1. E quando o Keno sai, nem parecia que era um problema muscular, porque ele tinha acabado de levar uma bolada no rosto, uma cobrança de falta do River Plate. A impressão que ficou que tinha sido alguma coisa relacionada àquela bolada, mas não. Era uma lesão e, pelo jeito, uma lesão
né, um pouco mais difícil de ser tratada, porque ele já está há algum tempo no departamento médico, ainda não voltou, não iniciou essa transição para o gramado e tem feito falta. Como eu disse no meu último vídeo, o Fluminense perdeu todo o lado esquerdo de uma vez só. Marcelo, Alexandre e Keno. E isso tem, né, causado muitos problemas aí para o Fluminense. Sem o Felipe Melo, então o Fluminense deve escalar o Manuel na zaga e aí volta aquela dúvida, né, do setor ali de meio campo, ataque, quem vai jogar? Será que o Pirani será mantido na equipe? Eu apostaria que vai. Eu apostaria que vai manter o Pirani. Posso estar enganado. E o Diniz a gente sabe que não é um treinador que gosta de poupar os jogadores. Só que o Fluminense vai ter aí espaço curto de tempo para recuperação dos jogadores. Porque tem essa viagem para Bolívia, aí joga na quinta-feira. No domingo, o Fluminense já tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A delegação, inclusive, nem deve voltar para o Rio de Janeiro. Após o jogo contra o The Strongest, a delegação deve ir direto para São Paulo. E aí, depois do jogo contra o Corinthians em São Paulo, o Fluminense tem a partida decisiva contra o Flamengo na quinta da semana que vem, dia 1º, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, uma verdadeira maratona que o Fluminense vai viver nos próximos dias. O Fluminense já tem sentido muito desgaste dessa sequência de partidas. Nesse mês de maio tem sido terrível para o Fluminense, várias lesões. Tem a volta do Martinelli. Essa, inclusive, seria uma opção para o Diniz começar o jogo. O problema é que o Martinelli, como é um jogo na altitude, né, e o desgaste é maior, e o Martinelli agora que ele está voltando ao time, não sei se o Diniz iria colocar o Martinelli de início por causa justamente da questão do desgaste. Então, a provável escalação, né, se o Diniz não resolver poupar mais ninguém, o Fluminense iria a campo então com o Fábio, o Samuel Xavier, Nino, Manuel e Guga na lateral esquerda, o André, o Lima, o Ganso e o Pirani, e no ataque o John Arias e o Germancano. Esse é o provável time do Fluminense. Os próximos dias vão dizer, os próximos treinos vão dizer. Eu acho que o Diniz, se for poupar algum jogador, ele vai fazer isso na partida de domingo contra o Corinthians. Não acho que o Diniz iria poupar jogadores na Libertadores da América. Até porque um empate contra o The Strongest praticamente sela a classificação do Fluminense, principalmente dependendo do resultado do River. Se o River empatar e o Fluminense empatar, o Fluminense está classificado. Os 2 últimos jogos, o Fluminense vai apenas disputar ali para ver se ele vai terminar em primeiro lugar no grupo. Mas empate do jogo do River com o Sporting Cristal, empate do Fluminense com o The Strongest, o Fluminense está classificado. Se o Fluminense vencer também o The Strongest, se classifica independente de qualquer outro resultado. Se classifica com 2 rodadas de antecedência. Então eu não acho que o Diniz iria poupar no jogo contra o time boliviano, não. A tendência, se ele for poupar alguém, seria contra o Corinthians por causa desse desgaste, né? A viagem para Bolívia, a volta para o Brasil muito em cima da hora, jogo quinta-feira, depois o jogo contra o Corinthians já no domingo. O Corinthians que fez um bom jogo contra a equipe do Flamengo, foi o melhor jogo, a melhor atuação do Corinthians desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians acabou perdendo por 1-0, gol já no apagar das luzes, mas de qualquer forma é um Corinthians que, dependendo do resultado no meio de semana na Libertadores, o Corinthians também joga pela Libertadores, pode vir cheio de moral para essa partida contra o Fluminense. Bom, meus amigos, essas eram então as informações que eu queria trazer para vocês. Qualquer novidade, a gente volta aqui no canal Ligados do Flu com mais destaques para vocês. Um grande abraço, uma ótima semana, ótima segunda-feira a todos.